Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre reflexão e refração da luz, tal tema que se encontra no volume 8 do nosso livro didático, exatamente na página 23. Então, ao falar de reflexão, nós vimos na unidade anterior que reflexão é o processo que consiste na luz colidir uma superfície e retornar para o próprio meio. Então, quando a luz colide uma superfície e retorna, o fenômeno relacionado a essa ida e volta é chamado de reflexão. E quando a luz colide em um meio, ultrapassa, ou seja, tendo uma alteração no meio de propagação, digamos que a luz colide numa superfície e altera o meio, saindo do meio gasoso para o meio líquido, o fenômeno relacionado à mudança de meio é chamado de refração. Dentro da reflexão, nós iremos estudar esse fenômeno que ocorre nos espelhos, no caso no espelho plano e no espelho esférico. Essas seriam as duas condições que nós iremos estudar sobre a reflexão. Já na refração, nós vamos estudar as leis da refração e a aplicação dela nas lentes. Então, nós vamos estudar as lentes e os problemas relacionados com a visão, tudo bem? Mas neste primeiro momento vamos falar da reflexão. Como foi dito, a teoria diz que a teoria diz que consiste de uma pane aqui uma pane no sistema, Teve que rodar. Então, a teoria da reflexão diz que a luz vai colidir uma superfície e retornar para o próprio meio. Então, nessa primeira parte, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, Dentro da reflexão, nós vamos ter as leis da reflexão, que são duas. E diz o seguinte: em uma das suas leis diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Vindo aqui para a nossa figura, observe, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal se encontram, na verdade, no mesmo plano, logo são coplanares. Olha só o plano aqui, reta normal, refletido e incidente. Tudo bem? Então, essa seria a nossa primeira lei da reflexão. Em sua segunda lei, ele diz o seguinte: observe que o raio incidente, que é esse raio aqui, forma com a reta normal um ângulo. E esse ângulo é chamado de I. Esse ângulo I é chamado de ângulo de incidência. Observe que o feixe de luz, ao colidir na superfície, ele reflete. O raio refletido forma com a normal um ângulo chamado R. Então, esse é o ângulo de reflexão. Então, na sua segunda lei, diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são sempre iguais, independente de qual seja o espelho. Tudo bem? Então, a segunda lei diz isso: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, olha só. Se o raio incidente forma com a superfície um ângulo de 40 graus, logo o ângulo de incidência é de 50, porque todo esse percurso aqui tem que ser 90. Tudo bem? Então, que fique bem claro as duas leis. O livro ele já vai direto para os exercícios, tá? De aplicação. Observe aqui, nesse desenho. Tem o raio incidente e o raio refletido. Reta normal estaria aqui, mas ele diz que no exercício 3, Ele diz que o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é 42. A reta normal, se eles são iguais, então significa que cada um tem 21 graus, que é o que diz aqui. Tudo bem? Então, continuando. Diante das leis da reflexão, nós vamos agora ver a aplicação nos espelhos, tá? Nos espelhos planos. Primeiro eu vou definir o conceito de espelho. Espelho plano.
Gente, espelho é toda superfície polida, livre do atrito. Então, esse é o espelho. Toda superfície polida, livre do atrito. No caso do espelho plano, é simplesmente uma superfície lisa, livre do atrito, no qual as dimensões que serão apresentadas dentro do espelho coincidem com a do objeto. Então, o que nós devemos saber aqui de espelho plano? Se você observa aqui a imagem, se um objeto é colocado diante de um espelho plano, o tamanho do objeto, que é o O, tem que ser igual ao tamanho da imagem I. A distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a sua imagem. Ou seja, se eu aqui, vocês me conhecem, né? Eu sou bastante alto, então no caso eu com meu 1,90 m, se eu estou diante de um espelho plano, se eu tenho 1,90 m, minha imagem dentro do espelho também terá 1,90 m de tamanho. Se eu me encontro a 2 metros do espelho, a minha imagem também se encontrará a 2 metros do espelho. Tudo bem? Então, neste caso, eu estarei a 4 metros da minha imagem. Então, as características do espelho sempre é idêntica, né? A imagem que é formada dentro do espelho é sempre idêntica à do objeto, né? Então, olha só, se você olha para o espelho e você vê que não está muito legal, não pensa que pessoalmente você vai estar diferente, não. Você vai estar do mesmo jeito. Tudo bem? Bonito ou desprovido de beleza. Tudo bem? Continuando. As leis da reflexão são aplicadas aqui nos espelhos. Então, você pode utilizar. Então, aqui diz, ó, objeto, imagem. Ó, a distância do objeto é igual à distância da imagem. Então, é o que eu acabei de falar, vai estar explicando aqui o passo a passo, tá? Então, outro detalhe. No espelho plano, a imagem aparece dentro do espelho. Logo, a imagem é virtual. Olha só, sempre, ó, espelhos planos, a imagem conjugada é sempre o quê? Virtual e direita. Ou seja, mesma orientação. Quando fala direita, significa que é em pé, tá, gente? Em óptica, direita significa em pé. Tudo bem? Virtual significa que a imagem é dentro do espelho. E no caso aqui ele cita do mesmo tamanho. Continuando, que eu tive que apertar um pause aqui porque tô espirrando demais. Enfim, continuando, falando do espelho plano. Aqui vem um pequeno experimento que eu irei passar como trabalho para vocês, para evitar de vocês saírem de casa. Tudo bem? Um experimento simples, vocês irão gravar um videozinho e mandar para mim. Acredito que lá pelo portal dá para colocar um vídeo curto, mas eu vou colocar a orientação lá no portal, tudo bem? Continuando. Então, observe que as características do espelho, é muito importante você fazer uma leitura disso aqui. O espelho plano é um sistema estigmático, uma vez que cada ponto do objeto há um ponto imagem, ou seja, para cada objeto há a sua respectiva imagem. O outro ponto diz o seguinte: as distâncias da imagem do objeto ao espelho são as mesmas, também já citei. Ponto objeto e o ponto imagem têm naturezas contrárias. A imagem é virtual e o objeto é real, assim vice-versa. Agora nós vamos falar de campo visual, tá? Campo visual, gente, do espelho tem uma relação direta com a distância. Quanto mais distante você estiver do espelho, maior será o campo visual. Conforme você vai se aproximando do espelho, o campo de visão vai diminuindo. Por isso que nos carros não são utilizados nos retrovisores os espelhos planos, né? E sim os espelhos esféricos, que é o próximo assunto que nós iremos tratar. Tudo bem? Então, ao falar de campo visual de espelho, tem uma relação com a posição. Tudo bem? Continuando, deslocamento do espelho. Essa parte aqui é muito importante. Por quê? Se você está diante de um espelho, acompanhe comigo aqui no quadro.
aqui é o espelho. Esses pontilhados significa a parte de trás do espelho. Porra, tá muito pequeno. Esse pontilhado é a parte de trás do espelho, né? Digamos que tenha um rapaz aqui diante do espelho. E essa distância até o espelho aqui seja de 2 metros. O rapaz é chamado de objeto. Logo, atrás do espelho vai estar formando uma pessoa também. Tudo bem? Essa imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. E a distância que a imagem se encontra do espelho também é 2 metros. Mas o assunto é deslocamento, ou seja, se esse objeto, seja a pessoa, caminhar um passo à frente, o que vai acontecer com essa imagem? Também vai dar um passo à frente. Tudo bem? Então, neste caso, o movimento relativo, ou seja, do conjunto, não foi um passo, e sim 2. Um passo desse e um passo da imagem. Tudo bem? Então, se esse aqui se deslocar 1 metro, automaticamente esse também se desloca 1 metro. E o deslocamento total do conjunto é 2 metros. Tudo bem? Então, olha só, para você fazer o cálculo de deslocamento e envolver com velocidade, que é aqui, ó, que é deslocamento de espelhos, translação, aqui, ó. Tudo bem? Um movimento no objeto faz com que o todo, que é o movimento relativo, seja duplicado. Tudo bem? Então, o deslocamento que ele diz aqui, ó, da imagem tem que ser igual 2 vezes o deslocamento do espelho. Beleza? Deslocamento, até colocar delta SI, vai ser igual 2 vezes deslocamento da imagem. Do espelho, no caso. Imagem igual a espelho. Isso ocorre também com a velocidade. Se a velocidade desse objeto for 1, o outro também vai ser 1 metro a cada segundo. E a velocidade total, como é relativa, estão em sentidos opostos, quando é velocidade relativa, neste caso aqui, ó, esse tá para cá, para a direita. Vou apagar aqui para explicar a parte relacionada com a velocidade. E eu sempre perco o apagador. Tá aqui. Olha só. Esse se desloca para cá. E esse no sentido contrário. Se fosse pelaquela teoria de vetores, nós íamos fazer um menos o outro, né? Sentidos opostos subtrai. Mas é velocidade relativa. Então, observe que os dois, né, pelo conjunto, eles vão cobrir uma certa distância no decorrer do tempo. Né? Essa certa distância no decorrer do tempo, que é a velocidade. Não é isso? Então, nós já vimos que a distância da imagem, né, é igual 2 vezes a variação de deslocamento do espelho, a velocidade também será a mesma. Mas eu poderia mostrar dessa forma. Velocidade relativa seria, vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, seria, no caso, V1, que vou adotar indo para a direita como sendo positivo. Tudo que vem para a esquerda é negativo. Então, velocidade seria isso aqui, ó. V1 menos V2, né? Mas agora nós vamos adotar o sentido da trajetória. Para lá é positivo, então tudo que vier contra é negativo. Então, eu teria V1 menos a trajetória de V2 no sentido contrário. Então, é menos também. V2. Então, menos com menos dá mais. Então, a velocidade relativa aqui
seria de quanto? V1 mais V2. Opa. V2. Tudo bem? Como essas velocidades são iguais, eu posso dizer que a velocidade relativa, quem é que está se movimentando ao analisar a imagem, que é o caso aí, ó. Então a velocidade da nossa imagem, como são iguais, vai dar 2 vezes a velocidade, né, do espelho. Tudo bem? Então, como os dois deslocamentos ocorrem no mesmo intervalo de tempo, a velocidade com que a imagem se desloca, VI, também é o dobro da velocidade com que o espelho se movimenta. Então, quando você estiver diante do espelho, basta lembrar disso aqui. Se eu dou um passo em sentido ao espelho, minha imagem também dá um passo em sentido ao espelho. Então, isso será somado. Tudo bem? Então, significa que o meu deslocamento relativo seria sempre o dobro. Então, ó, velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Aqui no deslocamento, já apaguei. Deslocamento da imagem é igual a 2 vezes o deslocamento do espelho. Continuando. Agora, o próximo tópico é sobre a associação de espelhos. Antes de falarmos da associação de espelhos, o que vocês devem recordar? Algo aqui, ó. Quando você está diante de um espelho, a sua imagem sofre uma alteração. Não é isso? Então, se você tiver um F aqui, ó, um F, aqui atrás do espelho, ó, vai ocorrer uma inversão. Vai aparecer isso. Ó. Tudo bem? Então, se você tiver dessa forma, basta, ó, a mudança é sempre horizontal. Tudo bem? Continuando. Então, ao tratar da associação de espelhos, seria a gente colocar mais de uma superfície, ou seja, mais de um espelho. Então, vou colocar um pontilhado aqui para dizer que é atrás. Um aqui, ó. Então, neste caso, eu tenho 2 espelhos. Agora, eu vou colocar o mesmo F. Tudo bem? Então, esse projetado aqui seria F. Esse projetado aqui seria assim. Mas, como eu faço para determinar o número de imagens formada em uma associação de espelho? Né? Eis a pergunta. Para isso é necessário nós aplicarmos essa equação aqui, que diz número de imagens é igual a 360 sobre o ângulo formado entre os espelhos, o ângulo alfa, formado entre os espelhos, menos 1. Tudo bem? Então, neste caso aqui, o ângulo formado entre esses dois espelhos é de 90 graus. Então, quanto maior for o ângulo, menor será a quantidade de imagens. Beleza? Então, neste caso, N seria 360 sobre 90 menos 1. 360 por 90 vai dar 4 menos 1. Então, o número de imagens formado em um espelho e tem um ângulo formado entre eles é de 3 imagens. Então, significa que terá uma imagem aqui, ó. Tem uma aqui, outra aqui, vai ter outra aqui, ó, chegando. Tudo bem? Eu não sei nem como é que eu vou desenhar esse carinha aqui. Acho que é assim. Então, se você chegar com o objeto aqui, ó, você vai ver, você vindo dessa forma, né? Chegando, você vai ver chegando algo por aqui e outro aqui. Tudo bem? Eu creio que até a frente dele que vai estar aqui. Ou seja, bem na divisória. Tranquilo?
Então, para você calcular o número de imagens produzidas em uma associação de espelhos planos, basta utilizar esta equação aqui. Essa equação também está no livro texto de vocês. Aqui, ó. Cadê? Olha só aí, ó. Tudo bem? A equação que permite obter o número de imagens gerada por dois espelhos planos que formam entre si um ângulo alfa qualquer é dado por teoria. Quanto maior for o ângulo, menor a quantidade de imagens. Quanto menor for o ângulo, maior o número de imagens. Tudo bem? Olha só o que nós estávamos fazendo aqui, ó. 3, ó. É isso? Acho que não, tá com 90 não. Aqui tem quase mais. 1, 2, acho que 3. Acho que é isso aqui. Porque para um ângulo de 90 graus, você vai ver uma certa quantidade de imagens. Aí o livro já dá exercícios novamente. Olha só. Distância D está para o todo. Então, essa distância aqui, que é x, está para a distância toda, que é 2x. Essa altura aqui está para essa. Ou então faz o simples. Se a altura é 1,5 m, aqui também terá 1,5 m, né? Mas só que ele está fazendo a relação entre duas alturas. Então, tu vai ter que fazer a relação inicialmente da menor pela maior, da menor distância pela maior distância. Aí o resto tudo é conta. Bem? Então, isso aqui é semelhança de triângulos. Vocês viram, acho que 9º ano, sei lá, 8º ano. Mas continuando. Então, essa parte é sobre os espelhos planos, tá? Agora vamos falar dos espelhos esféricos. Gente, isso aqui vai dar um trabalho. Então, o que são espelhos esféricos? Espelhos esféricos são superfícies polidas no qual apresentam uma calota esférica, um molde circular. Os espelhos esféricos são divididos em dois: o espelho esférico côncavo e o convexo. Mas quem é o espelho esférico côncavo? Você está diante de uma circunferência. O espelho esférico côncavo apresenta sua superfície refletora na parte interna da esfera. Tudo bem? Ou seja, assim, ó. Então, esse é o nosso espelho côncavo. A superfície espelhada é a parte interna do círculo. Então, esse é o côncavo. Tudo bem? Já que eles estão aqui. Fala nada. Aqui, espelho esférico côncavo. Então, o côncavo. O côncavo, a superfície refletora é a parte interna da esfera. O outro espelho, né, tá aqui nas figuras, acho que é até melhor. O outro espelho é o convexo, onde a sua parte refletora, a superfície espelhada, é a parte externa da esfera. Tá aqui, ó, parte externa da esfera. Tudo bem? Então, os espelhos esféricos são aqueles que apresentam uma superfície curva, beleza? São divididos em dois, o côncavo e o convexo. Côncavo, a superfície refletora, parte interna. Convexo, superfície refletora, parte externa. Agora vamos falar de alguns elementos aqui dos espelhos, tá? Então acompanhe aqui comigo. Sei que é complicado, como se fosse uma leitura, né? Mas é porque o quadro não vai ajudar muito. Então olha só, isso aqui é um espelho côncavo. Observe que existe uma linha que passa bem no centro do espelho. Essa linha é chamada de eixo principal.
que é o EP, eixo principal. Observe que aqui, ó, entre o espelho e o eixo principal, existe, como é que eu poderia chamar? Um encontro, né? Esse encontro é chamado de vértice. Observe que se você fizer a esfera, ó, né? Fizer aqui o procedimento, aqui, ó, esse F grande significa o foco do espelho côncavo. E essa distância do foco até o vértice é a mesma do foco até C, que significa centro de curvatura. Então, o C é o centro de curvatura do espelho. Tudo bem? E a distância entre o centro de curvatura e o vértice do espelho é chamado de raio, onde esse raio vale 2 vezes a distância focal. Quem é a distância focal? É a distância entre o foco e o vértice. A distância entre o foco e o vértice é chamada de distância focal. O raio, que é a distância do centro até o vértice, tem 2 vezes a distância focal. Tudo bem? Então aqui tem os dados, ó, centro de curvatura, raio de curvatura, vértice principal, foco e distância focal. Tudo bem? Então olha só, agora nós vamos ver como é que ocorre o processo no espelho. Foco de um espelho é a posição para a qual se direcionam os raios de luz que incidem paralelos ao eixo principal do espelho. No caso de um espelho côncavo, os raios de luz convergem para o foco. O que ele está dizendo, gente? Todo raio paralelo incide sobre o foco. Na verdade, todos os raios paralelos são refletidos e passam pelo foco. Olha só, agora acompanhe comigo uma aplicação do dia a dia. Se você observar, todas as antenas de TV têm o formato de uma calota esférica e justamente de um espelho côncavo. Então os raios vêm do Sol, né, e colidem aqui. Ah, mas o que tem a ver o raio do Sol? Não, mas a onda eletromagnética que transmite o sinal da TV, né, por assinatura, seja ela qualquer uma aí que disponibilizam para a gente, vão colidir aqui, ó. Qualquer uma que colidir aqui bate, vai para um lado, para o outro, então não vai ter o sinal perfeito. Para ter um sinal perfeito, eu tenho todos os raios que colidirem paralelamente ao eixo principal. Então o eixo principal está aqui, ó. O eixo principal está dessa forma. Então todo raio que colidir de forma paralela ao eixo principal irão se refletir sobre o foco, ou seja, aqui no foco terá maior captação de feixes de luz. No caso, na nossa antena, existe um receptorzinho, um LNB, o nome chamado LNB. Ele fica bem em cima, assim, ó. Tem a calota esférica aqui, que é a antena, e tem um negocinho bem assim em cima. Todas as emissões das ondas batem naquela parte da antena e é refletido sobre o LNB. O LNB configura aquela informação e passa para o receptor que se encontra dentro da sua casa. E assim você recebe o sinal. Não é fantástico? Então, olha só. Aí ele cita que no caso do espelho côncavo, o foco é dito real. Então, no espelho côncavo, sempre o foco será positivo. Já no espelho convexo, o foco é negativo. Tudo bem? Então, para o espelho côncavo, é real. Para o convexo, é virtual. Outro detalhe importante, olha só, que todos os raios são refletidos e aqui ocorreria a formação, né, de algo. Mas nós vamos ver mais adiante que todo objeto que é colocado aqui sobre foco, né, não forma imagem. Mas enfim, todos os raios estão chegando aqui no foco. Tá antes do espelho, então seria no caso real, né? E aqui observe, ó, os raios batem lá e para eles serem deslocados para o foco é necessário fazer um prolongamento dos raios refletidos. Olha só, bateu e retornar. Iria retornar, mas eu faço o prolongamento. Todos vão para o foco.
Tudo bem? Continuando, então, ó, o passo a passo. Qualquer dúvida vocês anotem para perguntar na tutoria. Agora vamos às propriedades dos raios de luz nos espelhos. Olha só, primeira propriedade. Letra A diz que todo raio paralelo ao eixo principal do espelho são refletidos sobre o foco. Ok? Isso é no espelho côncavo. Olha lá como ocorre no espelho convexo. Paralelo, faz-se um prolongamento do raio refletido. Vai para o foco. Essa é a primeira propriedade. Então, para você formar uma imagem, é necessário no mínimo 2 feixes de luz. A primeira propriedade, eu estou incidindo um raio paralelo ao eixo principal no espelho e o raio refletido vai incidir sobre o foco. Segundo, todo raio que incide na direção do foco reflete paralelamente ao eixo principal. Então, vou incidir, ó, incidir no foco, colidiu no espelho, retornou, ocorreu reflexão. Então, ele vai retornar paralelamente. Como é que ocorre lá no espelho convexo? Mesma coisa. Vou incidir, beleza? Aí tem o raio refletido. Neste caso aqui, ó, vou fazer o prolongamento direto do raio incidente. Tudo bem? Vamos agora ao terceiro princípio aqui. Todo raio de luz que incide no vértice. Ou seja, aqui vai ter uma simetria. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Então, o ângulo formado I, o que diz lá o princípio da reflexão? Segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, colidi aqui, ó, na parte simétrica, retornei, porque ó, aqui, ó, o eixo principal está fazendo o papel da reta normal. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, teve uma simetria. Mesma coisa ocorre aqui no espelho convexo. Vamos ao próximo. Todo raio de luz que incide no espelho na direção do seu centro reflete sobre a si mesmo. O que seria isso aqui, ó? Processo de incidir e ele vai retornar sobre o centro. Tudo bem? Isso aqui ocorre muito nos faróis de carro, tá? Faróis de carro ocorre muito isso aqui. Então, observe que de um lado é o espelho côncavo e do outro lado é o espelho convexo. Por que eles fazem questão de falar das propriedades dos raios? Porque é necessário no mínimo de 2 propriedades para que esses raios venham se cruzar e formar uma imagem. Tudo bem? Então, vamos para condições de nitidez de Gauss, que é justamente como irá formar essas imagens. Então, a primeira, diz que os raios luminosos devem incidir próximos ao eixo principal e praticamente paralelo em relação a ele. Por quê? Porque todos irão se refletir sobre o foco. Aí aqui você está seguindo o princípio da simetria, né? Todo raio que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, está sendo simétrico. Então, vamos montar aqui alguns detalhes da formação da imagem em espelhos esféricos, tá? Então, na formação, ele vai iniciar pelo primeiro, que é o espelho convexo. Olha só, a formação de imagem nos espelhos, gente, ocorre no convexo e no côncavo. No caso do convexo, só tem uma única situação. E no côncavo, tem 5 casos. Então, o livro-texto vai iniciar pelo convexo. Tá entendendo? Então, observe, ó, como é que ocorre, passo a passo aqui. Então, o texto diz: em espelhos esféricos convexos, a imagem sempre apresenta a mesma característica, independente da posição, tá? A imagem é formada atrás do espelho, ou seja, sempre virtual, pelos prolongamentos dos raios, de acordo com as propriedades que nós vimos. Então, a imagem será sempre virtual e direita. O que significa imagem virtual? Significa que a imagem estará sendo formada atrás do espelho. O que significa direita? Direita significa que a imagem vai estar em pé, beleza? E sempre será menor, que é chamada de reduzida. Então, para qualquer caso, qualquer objeto que esteja diante de um espelho esférico convexo,
terá uma imagem sempre direita, virtual e menor. Então, olha aqui, está aqui o objeto. Eu utilizei duas propriedades dos raios. A propriedade 1 aqui que diz que todo raio paralelo ao eixo principal reflete sobre o foco. Então, bateu, refletiu. Como é espelho convexo, eu tenho que fazer um prolongamento. Olha só aí, ó. Bem aqui. O outro, todo feixe de luz que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre a si mesmo. Ó. Então, bateu lá e retornou. Observe que a imagem irá sempre se formar no cruzamento dos dois feixes, devido às duas propriedades, né? Então, bem aqui que irá formar a imagem. Tudo bem? Continuando, vamos para os casos do espelho côncavo. Ele começa numa região entre o vértice do espelho e o foco. Eu não costumo, toda vez que eu estou na sala de aula, eu costumo ensinar da parte mais afastada, depois do centro de curvatura. Mas eu vou seguir o livro aqui para ficar mais fácil para vocês, porque senão teria que ir no quadro demais. Então eu tenho um objeto, olha só, o objeto é colocado diante de um espelho côncavo. Gente, o espelho côncavo, ele tem 5 situações, tá? E a única que vai ter uma relação bem próxima do espelho convexo é justamente esse primeiro caso aqui. Por quê? Porque vocês irão ver que o espelho convexo sempre produz uma imagem virtual. E já o espelho côncavo só existe um único caso que vai produzir imagem virtual, e é justamente esse primeiro. É quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice. Quando ele se encontra nessa região entre o foco e o vértice, ele terá uma imagem direita, olha só, que é direita em pé, virtual porque está atrás do espelho, e observe, olha o tamanho da imagem, maior. Então o que vai diferenciar do espelho convexo é que nessa região aqui, que vai diferenciar o tamanho, que vai ser maior. Lá no convexo é menor, a imagem é menor, mas é virtual e direita também, igual essa. Então, quando o objeto for colocado entre o foco e o vértice, nós teremos uma imagem virtual, direita, né, e maior, que eles chamam de ampliada. Tudo bem? À medida que você for se afastando do espelho, a imagem vai diminuindo, tá? Agora nós vamos colocar esse objeto em cima do foco. Quando o objeto é colocado em cima do foco, olha só. Olha as propriedades que foram utilizadas. A primeira propriedade, todo raio paralelo incide sobre o foco. Está aqui, ó. Então, eu preciso de outra propriedade para poder ver se forma a imagem. Todo feixe de luz que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Ó. Observe que não vai ter cruzamento. Se não vai ter cruzamento, não terá uma formação da imagem. Então, nessa situação aqui, nós teremos uma imagem imprópria. Segundo estudiosos, diz que em algum momento isso aqui vão se cruzar no infinito. Aí ele cita imagem no infinito. Então, em algum lugar da vida aí, no infinito, que eu não sei o que é isso, né? Só sei que infinito é algo que não tem fim, então não tem conhecimento, mas enfim, diz que teóricos diz que em algum momento esses raios vão se cruzar no infinito, mas é complicado pensar nisso, porque segundo Fermat, segundo o princípio de deslocamento dos raios de luz, né, princípio de propagação dos raios de luz, diz que o princípio retilíneo diz que a luz sempre vai ter uma trajetória reta. Então, se isso aqui seguir reto e esse outro também reto, nunca irão se cruzar. Mas, segundo o estudo, diz que sim, então terá uma imagem própria, estará lá no infinito. E se eu colocar um objeto lá no infinito, a imagem vai estar sendo formada bem aqui, ó, sobre o foco. Por quê? Por conta do princípio reversível da luz. Se eu coloco um objeto aqui no foco, a formação da imagem própria é lá no infinito. Se eu coloco um objeto lá no infinito, a imagem vai ser formada sobre o foco. Agora nós vamos colocar em outra região, entre o centro e o foco. Então, quando o objeto é colocado entre o centro e o foco,
como eu falei, à medida que eu vou me afastando, a imagem vai ter uma tendência a diminuir. Então, neste caso aqui, bem, olha só como é que está sendo formada a imagem. A imagem agora não é mais formada atrás do espelho. Se não é formada mais atrás do espelho, a imagem então não é mais virtual, é real. Toda imagem real é invertida. O que é invertida? Cabeça para baixo. Tudo bem? Quais foram os princípios utilizados aqui? Ó? Paralelo, reflete sobre o foco. Aí vai embora. Chegou aqui. E o outro? Todo raio que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, refletiu. Onde os raios se cruzarem, ocorrerá a formação da imagem. Então, neste caso, nós teremos uma imagem real, invertida e maior. Então, a imagem aqui, ó, cabeça para baixo, que chamamos de invertida em óptica, real e ampliada. Vamos para o próximo caso. Estou me afastando. Agora vou colocar um objeto no centro de curvatura. Quando o objeto é colocado no centro de curvatura, observe aqui, ó. Olha a imagem. Quando o objeto é colocado no centro de curvatura, nós teremos uma imagem do mesmo tamanho. Novamente, a propriedade paralelo reflete sobre o foco. Toda que incide sobre o foco reflete paralelamente. Então, cruzou-se. Então, a imagem é do mesmo tamanho, é invertida e toda imagem invertida é real. Beleza? Como é que eu sei também para saber se é real? A imagem não está sendo formada atrás do espelho. Próximo, agora eu começo sempre por esse e vou me aproximando do espelho. O livro faz ao contrário. Agora, objeto além do centro de curvatura, depois do centro de curvatura. Então, neste caso, nós teremos uma imagem menor. Olha lá a formação da imagem. Uma imagem menor. Continua sendo invertida e real. Tudo bem? Gente, eu tô querendo pegar a gripe. Tava mexendo no negócio lá em casa ontem, no solzão, do nada cai aquela chuva, eu peguei a chuva. Eu falei, já tô ferrado mesmo. Continuei lá pegando chuva. Então, olha só, nós vamos fazer análise das imagens dos espelhos, tá? Esféricos. Então, o O aqui significa objeto e imagem. O P significa distância do objeto e o P' distância da imagem. Então, ele vai fazer uma relação, isso aqui pra gente ainda não importa, o que importa é o resultado final, tá? Essa equação aqui que determina a distância focal, o P que chamamos de distância do objeto e o P' que chamamos de distância da imagem, tá? Eu gosto de colocar essa equação assim. Eu acredito que fica bem mais simples. Ó, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto. A distância do objeto aí é chamado de P. E a distância da imagem é chamada de P'. Bem? Em conjunto com essa equação, nós vamos trabalhar outras, né? Então, vamos agora para o aumento linear. Olha, gente, a aula vai ficar bem grande, mas é porque eu estou detalhando cada coisa. Observe que, dependente da posição que nós colocássemos um objeto na frente de um espelho côncavo, em algum momento a imagem iria aumentar ou diminuir. Como é que eu faço para mensurar esse aumento ou essa diminuição? Isso é chamado de aumento linear. E nós temos duas equações, tá? Nós temos duas equações para o aumento linear. Nós temos o aumento linear em função dos tamanhos do I e do O, e nós temos ampliação para as distâncias da imagem e a distância do objeto, ou seja, do P' e do P. Isso aí deve ter no livro. Então tá aqui, ó.
Então é muito importante vocês fazerem uma leiturazinha aqui, olha só, ampliação pode ser I sobre O igual P, menos P' sobre P. Aí você deve prestar atenção na questão dos sinais, tá? Tipo do espelho, se for côncavo, significa que o foco sempre é positivo, maior do que zero. Se for convexo, o foco sempre negativo. Natureza do objeto é real, se for colocar um objeto real, então a distância da imagem é sempre positiva. Se é virtual, a distância, a distância do objeto é sempre positiva. Se é virtual, a distância do objeto sempre será menor que zero. Natureza da imagem real, se a imagem for real, beleza? Significa que a distância da imagem é maior do que zero, ou seja, vai estar antes do espelho. Se é virtual, a distância da imagem vai ser menor do que zero. Orientação do objeto, se é para cima ou para baixo. Se for para cima, significa que o O vai ser maior do que zero. Se for para baixo, o O vai ser menor que zero. Tudo bem? Orientação da imagem, isso aqui foi a orientação do objeto, tá? Então, a imagem. Se a imagem aparecer para cima, o I é maior do que zero, positivo. Se for para baixo, o I é negativo. Então, é bem simples, olha só. Se você está diante de uma situação no qual a imagem é para baixo, se é para baixo, significa imagem. Imagem para baixo, cadê? Menor do que zero, então aqui vai ser negativo. Tudo bem? Então, é muito importante vocês fazerem uma leiturinha disso aqui. Então, aqui são os exercícios que vocês devem fazer. Exercício, tá? Deixa eu pegar um aqui para nós trabalhar. Um espelho côncavo produz... Se é côncavo, vou falar algumas coisas características do espelho côncavo. Ele é o único que pode projetar imagem. Ele é o único também que amplia a imagem, ou seja, pode aumentar a imagem. Espelho côncavo. O campo visual do espelho côncavo ele é reduzido. O campo de visão é menor. Beleza? Mas em compensação ele aumenta o tamanho das imagens. Então, o exemplo, ó, se você vai ao médico, odonto, ele quer ver algo no seu dente, ele coloca um espelhozinho. Aquele espelho ele aumenta, amplia o tamanho da imagem, mas em compensação ele diminui o campo de visão. Aquele espelho é um espelho côncavo. Então, o espelho côncavo ele diminui o campo visual, mas aumenta o tamanho da imagem. Já o convexo, né? Ele tem um campo de visão muito grande, isso tem muito nas lojas de confecções, uns espelhos lá no canto. Ele aumenta o campo visual, mas deixa as imagens bem pequenas. Ele não tem a capacidade de ampliar a imagem, sempre a imagem será menor, tudo bem? E não consegue projetar imagens. Então, característica do espelho. Então, aqui ele já disse que é côncavo. Produz uma imagem real, toda imagem real é invertida, não é isso? Então ele fala que é invertida do mesmo tamanho que o objeto. Então, se a imagem é o mesmo tamanho do objeto, significa que esse objeto foi colocado no centro de curvatura. Foi esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Cadê? Esse caso aqui, ó. Cadê? Aqui. Objeto colocado no centro de curvatura. Para ter o mesmo tamanho, né? Então, observe que é um exercício bem fácil de ser feito. Então, mesmo tamanho que o objeto, situado a 40 centímetros de distância. Então, significa o que, gente? Que a distância do objeto é igual à distância da imagem. Não é isso? Então, eu tenho o DI e o DO. Então, ele quer saber, podemos afirmar que a distância focal do espelho é quanto? Então, 1 sobre distância focal igual a 1 sobre 40 sobre 1 sobre 40. Então, vou ter 2 sobre 40. Faz regra de 3. Eu vou ter um foco igual a 20. Outro detalhe importante, ao fazer regra de 3, nós encontramos uma distância focal igual a 20. Se ele pedisse o raio de curvatura, vocês sabem que o raio é 2 vezes a distância focal. Então, o raio seria de 40. Tudo bem?
Agora vejam o exercício 5, né? Gente, nessa parte de óptica, se você dominar a teoria, você não faz cálculo, não. Nem um pouco. Qual o cálculo que o livro fez? Então vamos lá. Vou tentar não observar o cálculo do livro, só lendo. Considere um espelho esférico de raio de curvatura igual a 40. Então vou apagar aqui, ó. Gente, parecendo um drogado com esse meu nariz aqui por conta de gripe, ó. Ele fala que para o espelho côncavo, né? Então acompanhe comigo aqui. Se o raio de curvatura vem aqui, ó, daqui para cá vale 40. Então aqui é o C e aqui é o F. Não é isso? Vou colocar maior que vocês não estão vendo. C, ó, F e aqui o C, centro de curvatura. Ele diz que o raio é 40. Não é isso? Então daqui para cá, ó, tem 40. Um objeto de 6 centímetros de tamanho é posicionado a 30 centímetros do espelho. Se aqui é 40 e vale 2 vezes a distância focal, então significa que aqui é 20. Ó. 20 centímetros, e aqui é 40. Se ele está posicionado a 30 centímetros do espelho, então ele vai estar aqui. Ó. Então, quando ele se encontra aqui, ele vai ter uma imagem, no caso, real. Vou ter uma imagem real, invertida. E no caso aqui, maior, que eles chamam de ampliada. Não é necessário fazer mais conta, não. Vamos ver aqui. Olha lá, imagem real, invertida e maior. Só usando a teoria. Tudo bem? Agora, se você quiser fazer o cálculo, fica à vontade. Quem manda é sua paciência. Tudo bem? Então, ó, ele quer saber, caracteriza a imagem formada considerando que o espelho seja côncavo. Então, ele deu aí, ó, a distância do objeto, que é 30. Nós temos a distância focal, que foi 20. E nós encontramos a distância da imagem, que foi 60. Então, fazendo a relação para encontrar a ampliação, se vai aumentar ou diminuir, né? Ampliação, menos DI sobre DO. Então, eu tenho 60 sobre 30. Então, eu tenho ampliação de menos 2. Não é isso? Então, ele diz aqui que o objeto é de 6 centímetros. Caracteriza a imagem. Cadê? 6 vezes 2. Aí ele pegou a ampliação aqui, gente. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Se a ampliação foi menos 2, então ele fez isso. Ó. Ampliação igual I sobre O. A ampliação foi menos 2. Não é isso? Igual. A imagem eu não tenho. Mas eu tenho o tamanho do objeto. Foi 6. 6 vezes 2 deu 12 centímetros. Esse sinal aqui, menos no I, que é a imagem, significa que ela vai estar de cabeça para baixo. O que que diz? Quando I for negativo, a imagem for negativa, ou seja, menor do que 0, significa que ele está para baixo. Tudo bem? Então, está de acordo. Observe, o tamanho da imagem é 12 e o tamanho do objeto é 6. Então, neste caso, duplicou, né? O seu tamanho. Tranquilo? Então, é tudo questão de análise. Agora, vou tratar das leis da refração, mas eu vou deixar as leis da refração para uma outra aula, quando eu tratar em conjunto com as lentes, tudo bem? Porque o nosso vídeo está ficando muito grande e é um tédio assistir uma aula zona não sei quantos minutos. Então, por hoje é só, um forte abraço e até a próxima aula.